Flamengo 2 contra 0 São Paulo. Vamos aqui destrinchar, destilar, dilatar, já não sei nem mais qual palavra usar, dessa vitória do Flamengo pra cima do São Paulo. Vitória essa de um Flamengo que volta do Mundial de Clubes e pro torcedor mais fanático vai falar que é campeão mundial porque vence o Chelsea, o verdadeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo que é um dos únicos, se não o único time com uma capacidade incrível de se auto-implodir. Nunca vi. É um time que consegue entrar em crise num bom momento e sem jogar bola. Vamos para isso. Primeiro é um Flamengo que viaja para o Mundial de Clubes, faz uma boa atuação. Gostei muito da atuação do Flamengo nesse Mundial e acaba caindo para o Bayern. Não quero ser Abel Braga e dizer que perder é normal, mas cair para o Bayern é normal. É um time com mais qualidade técnica, é um time com mais dinheiro, é o Bayern de Munique. Acaba perdendo e sem fazer feio, jogando o seu futebol, acaba num 4-2, primeiro clube aí fora da Europa a fazer 2 gols no Bayern numa competição internacional. Ok, volta para casa, parece que está tudo certo e aí começam os problemas. Gerson sai, negociado, paga uma multa, tem a questão do Wesley, não sabe se fica, não sabe se vai. Parece a questão aí do Magic Mike, o irlandês Mike Johnston, que ia ser contratado por 5 milhões de euros aí, a torcida do Flamengo achou ruim, o presidente decidiu cancelar a compra, ficou ali uma instabilidade, será que o Boto vai continuar? O Boto está sendo contestado e para explodir tudo, começa aí a implodir quando o Pedro se recusa a treinar, alega dores físicas, se recusa a treinar, o Felipe Luiz tira ele da lista dos relacionados e vamos falar disso já, mas guarda essa informação, aí a torcida já fica com aquele olho de não sei o que está acontecendo. Porém, o time do Flamengo é um time que roda muito bem sem Pedro, é um time, o Felipe Luiz praticamente, ele trabalha sem o Pedro, porque ele estava machucado, e quando volta, não volta na melhor das condições, e vai para um jogo contra o São Paulo realizar o que eu achei uma das, se não a melhor partida do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O jogo do Flamengo, ele é muito bom, do minuto 1 ao minuto 90, ele domina a partida, obriga o São Paulo a jogar atrás, que não era uma proposta do Crespo, de acordo com o próprio Felipe Luiz na coletiva. A proposta do Crespo não era essa, ele via como um São Paulo que ia tentar propor algum jogo, que ia tentar dificultar a saída de bola do Flamengo, mas isso não acontece, porque o Flamengo é um time muito bem treinado, e é um time que tem a cara de seu treinador, e na véspera aí do dia do rock, o rock and roll Felipe Luiz consegue dar aulas de futebol. É um Flamengo que desde o primeiro tempo já dominava a partida, merecia ter saído com sorte maior. Os gols não saem muito por causa de um Rafael inspirado do lado do São Paulo, fez uma defesaça no chute do Léo Ortiz. E aí, quando a gente fala desse chute, a gente fala de uma das grandes armas desse Flamengo, que é ter uma boa qualidade técnica em praticamente a todas as posições. O Alexandro, ele acaba saindo por lesão logo no começo do jogo. Entra o Ayrton Lucas, que cumpre bem seu papel. E a zaga do Flamengo, a dupla Leléo, tem muita qualidade técnica, sem falar no Danilo que está no banco. Tanto é que a chance mais perigosa do primeiro tempo foi no chute do Léo Ortiz, de uma jogada construída pelo Léo Pereira. Então, zagueiros que saibam jogar com a bola no pé é muito importante para que toda a construção ofensiva do Flamengo se realize. Conseguiu sair jogando, conseguiu sair da marcação-pressão do São Paulo, quase todas as chances que teve. A mais difícil foi uma que o Rossi quase entrega a bola nos pés de André Silva para fazer o gol, deu sorte ali, o goleiro argentino. E o Flamengo domina o primeiro tempo, mas faltou a efetividade. E aí, estando o Pedro no banco, você pode até pensar, nossa, era o momento pro Pedro. Mas assim, pelo que vem apresentando, o Pedro estar no banco, ele foi necessário para uma melhor rotação do time. Ele foi necessário para, por exemplo, termos no ataque Plata e Bruno Henrique. Bruno Henrique fez uma grande partida, assim como o Plata, e são dois caras que ajudam muito na marcação-pressão, ajudam muito a tirar a saída de bola do São Paulo, e quanto mais você consegue tirar a saída de bola do adversário, mais você consegue ter a bola para si, e aí criar jogo. Hoje em dia o futebol ele é muito ele se baseia muito em quem pressiona melhor e quem sai da pressão melhor. E o Flamengo hoje que eu digo, nessa partida, conseguiu fazer os dois com excelência. Essa foi a chave para dominar o jogo. E o Plata, por mais que se critique da falta de efetividade dele, ele é um cara muito participativo, não só no sem bola, como eu já falei, mas se você prestar atenção no primeiro gol do Luiz Araújo, que a gente vai falar já, ele tá sempre presente, ele roda a bola, ele se oferece, ele participa do jogo fora da área, ele dá opção, ele
corre atacando o espaço, ele confunde o zagueiro adversário. Ele é muito importante para a concentração de gols no time ficar diluída, não ficar só em um personagem e o time conseguir fazer uma boa atuação como fez. O segundo tempo do Flamengo continua ali no mesmo ritmo do primeiro. O Flamengo até perde o próprio Ayrton Lucas, que já tinha entrado para substituir o Alexandro numa batida canela com canela. Entra o Varela e aí chega o momento do gol. Um gol que é muito bem construído, um gol que vem lá de trás, um gol que também tem a marca de Luiz Araújo, que faz aqui, ó, o LA, mentira, para a câmera é aqui, ó, o LA, fez o LA, o gol, e a lei do ex se fez presente novamente. A lei que não falha. Tu quer uma lei infalível no Brasil? No mundo? É a lei do ex, e ela volta a punir o São Paulo. Já tinha punido no Campeonato Brasileiro passado e vai de novo com um chutaço do Luiz Araújo e uma boa participação do Plata de novo, mesmo não dando assistência. É um chutaço, faz 1-0 e abre o placar que já era para ter sido aberto muito antes, que se o time tivesse um pouco de sorte melhor, se o Rafael tivesse num dia menos inspirado. E aí eu quero destacar também a força de Jorginho. Como é bom o Jorginho. Faz seu primeiro jogo profissional no Brasil. Ele, que é um ítalo brasileiro, saiu muito cedo para jogar na Europa, aos 16 anos, ainda da base do Brusque. Sai para a Europa, por isso nunca tinha jogado um jogo em solo brasileiro com a camisa, né, de um time brasileiro. Ele é muito diferente, a saída de bola ele está sempre presente. Ele tem aquele passe europeu, que fala que é o passe que acelera o jogo, passe forte, passe firme, sempre acelerando o jogo. É um time que funcionou muito bem. E aí fica feio pro Pedro, visto da arquibancada. Vamos chegar lá. O segundo gol, ele sai numa rotação que o São Paulo até teve uma outra chance ali de criar. Subiu um pouco, o time conseguiu sair um pouco mais de trás depois de ter levado o primeiro gol. Não me entenda mal. Não quero dizer que esse time do São Paulo é ruim, não. É um time de São Paulo que, de novo, começo de trabalho. É o começo do Crespo, a primeira partida. Mas sinto que esse time faltam algumas peças. Falta um Lucas melhor fisicamente. A gente não sabe como é que vai ser ele daqui pra frente. Gosto muito do Rian Francisco. Gostaria de ver mais participação dele. Acho ele um finalizador nato. Gosto muito do Oscar. Porém, ele jogando num time que não tem a bola... Num jogo, não num time que não tem a bola, né? Mas num jogo onde o São Paulo não conseguiu ter a bola, ele vai acabar saindo mais prejudicado. E com tudo isso acontecendo, o São Paulo acontece que não conseguiu fazer seu melhor futebol. E na coletiva, o Crespo fala até um negócio interessante que eu gostei bastante, que é o seguinte: não vamos jogar sempre contra Flamengos. Isso, ok, serve para elevar aquela autoestima do flamenguista que não precisa ser elevada, porque já é um torcedor que tem uma marra lá em cima, mas serve para dizer que esse São Paulo ainda está em construção. Esse São Paulo não vai sempre enfrentar um time que já está azeitado, que já está numa rotação diferente. Por isso eu não vou bater tanto no São Paulo aqui. Primeiro jogo, todas essas questões, tem que se ajeitar, e pegou um adversário muito indigesto fora de casa no Maracanã. E aí, continuando, o São Paulo sai um pouco mais pro jogo depois do Flamengo ter aberto o placar, tenta uma chance ou outra, mas ainda assim sem criar um grandíssimo perigo. E aí, entra o Wallace Yan, ele entra bem, o Arrascaeta, queria falar, foi um pouco abaixo da partida também. Entra aí o Wallace Yan, entra Cebolinha, tentando se ajustar ainda no contexto de voltar de lesão. E o garoto é iluminado, tá? O Wallace Yan, ele tem aquele faro do gol, o instinto de artilheiro, ele é um centroavante, mas que joga pelos lados, ele sai muito da área também quando precisa, e a bola parece que tem um imã nele, e o gol é o faro, é o prato de comida desse atacante. O Wallace Yan, sempre que entra faz, dessa vez não foi diferente, faz o 2-0, encerra o placar numa atuação de gala do Flamengo, e aí a gente tem o Pedro vendo tudo isso da arquibancada. Vamos entrar agora no caso Pedro. Pedro é um caso complexo. Ele é um cara que a gente não tem nada que falar da qualidade técnica dele. É um dos melhores centroavantes brasileiros. Ele é um cara com muita facilidade de fazer gol. Ele é o maior artilheiro desde que chegou ao Flamengo. Ele é o centroavante brasileiro com mais gols no mundo, vendo dessa ótica. Mas ele tem alguns problemas. Já tinha quando o Gabigol era o titular e ele ficava no banco de reserva, já tinha um incômodo. Quem não lembra do caso da mãe do Pedro reclamando, do Pedro reclamando. Depois teve o caso da Davi Luiz, próprio falou recentemente que o Pedro tinha que se esforçar mais, tinha que se doar mais no treino, que não estava dando. O Rogério Ceni, lá em 2020 e 2021, já tinha reclamado também da postura do Pedro ao ser substituído. O próprio caso, não estou defendendo o caso do massagista, do auxiliar
do Sampaoli, o Pablo, que deu um soco na cara do Pedro. Tá errado, o Pedro é a vítima desse caso. Mas ele levou um soco, não quis aquecer, ficou ali dando aquele corpo mole. E agora, de novo, ele volta de uma lesão muito antes do esperado. Isso parte do profissionalismo dele. Muito bom, muito legal. Mas ele não volta sendo aquele Pedro. Ele não volta sendo o Pedro matador, apesar de um grande jogo contra o Corinthians. Ele volta muito abaixo fisicamente, o que é normal, é entendível. E nesse jogo do Flamengo, que eu falo que o jogo de futebol hoje é quem consegue fazer pressão melhor que o outro, quem consegue sair da pressão melhor, o Flamengo só consegue fazer uma boa pressão porque tem um Plata que corre, tem o Bruno Henrique correndo atrás e tem um Pedro que tem a capacidade de fazer isso. Não é como se o Felipe Luiz descartasse o Pedro. Tanto é que na coletiva ele fala: quero muito ter o Pedro, ele é o melhor e ele em melhores condições físicas é o titular. Mas o Pedro também tem que querer. O Pedro não pode sair do treino como ele saiu, ele não quis finalizar a atividade, ele não pode, de acordo com os dados do que o próprio Felipe Luiz falou, que estatisticamente eles calculam o treino por GPS. O Pedro é o que menos corre, o Pedro é o que pior ganha duelos, o Pedro é o que pior ganha disputas, o Pedro é o que menos treina. E aí você não dá pra pegar o cara, pensa você como líder, o seu time joga bem, tá numa rotação boa, é líder do brasileiro, e aí você tem um cara que não tá treinando legal, que tá fazendo um corpo mole, e aí você vai botar o cara de titular? Não vai. Pedro, então, é barrado, começa a grande polêmica, e o Felipe Luiz dá uma baita entrevista que eu achei muito boa. Primeiro, é de um técnico que tem personalidade, é de um técnico que tem um grupo na mão e faz isso, faz a coletiva para não perder o grupo, e é de um técnico que não tem medo, que não se acovarda, porque acredita no caminho que o time dele tá indo, no caminho dele próprio liderar. Chega na coletiva, fala essas palavras duras, fala até que a atitude do Pedro foi ridícula, que o Pedro tem que querer, e se ele vai, que o Felipe Luiz quer muito ganhar. E ele vai ganhar com aqueles que querem ganhar junto com ele. Se não quiser ganhar junto com ele, infelizmente vai ficar de fora. É uma entrevista muito dura, mas necessária, acho, para dar uma chacoalhada no Pedro e fazer com que ele acorde. Quem está criticando o Felipe Luiz é assim, não tem como, tá? O time é líder, é o melhor ataque, a melhor defesa, vem jogando todo esse futebol, amassou um time do São Paulo que não é ruim, é um grande, o São Paulo é um gigante clube brasileiro, e tira o Pedro por uma questão mais que merecida. Não tá treinando bem, tá fazendo corpo mole e não vai jogar por nome. O Plata vem dando o recado, por mais que não seja o recado em gols, é um recado em atitude e é o recado que ele tá favorecendo os que estão ao redor dele e não somente concentrando nele mesmo alguns gols que ele sabe que ele não é capaz de entregar. Fazendo muito bem a função do Plata, então o Flamengo ganha muito bem o jogo. O Felipe Luiz, na minha opinião, contorna a situação do Pedro na melhor maneira possível. E a gente tem que ver como o próprio jogador vai aceitar a resposta, se ele vai dar a volta por cima, como já deu em alguns momentos de Flamengo, ou se é o fim da linha, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer. O Flamengo precisa contratar mais gente, tá vendendo muitos jogadores, tem a questão do Michel que tá para sair, Gerson já saiu, janela tá aberta, só contratou o Jorginho, tem mais gente para chegar, tem que mudar, tem que reforçar esse elenco, porque agora, cara, é jogo sem parar, até dezembro, janeiro, não sei para onde a CBF vai conseguir colocar tudo no calendário. É isso, análise aqui de Flamengo e São Paulo, uma análise mais completa pelo lado do Flamengo, até porque o São Paulo tá em início de trabalho, vamos ver como é que o Hernan Crespo vai lidar com toda essa situação. Flamengo 2, São Paulo 0.